Olá, hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva filosófica sobre a criação que é, olha, fascinante. É uma ideia que não fala sobre decretos divinos, ordens vindas de cima, sabe? Mas sim de um autoexílio estratégico, uma camuflagem no próprio tecido da realidade. Vamos tentar imaginar esse estado inicial. Não é uma paz, uma tranquilidade, é uma angústia absoluta, uma energia caótica, prestes a explodir. E daí não surge uma ordem prontinha, mas sim um desafio gigantesco. Então, essa primeira parte da nossa análise é sobre o problema original que a criação precisava resolver. Não era só a questão de existir, mas de como existir. Nos primeiros momentos, o universo era exatamente isso, um campo de batalha, pura energia, uma confusão total que precisava de uma estrutura. Mas, e aqui está o pulo do gato, não uma estrutura imposta de fora. Tinha que ser uma arquitetura interna, algo que permitisse que a própria criação se sustentasse. E aqui a gente chega no dilema central. Pensa bem. Se o Criador continuasse ali, como uma força controladora mexendo em tudo, o universo seria só uma extensão dele mesmo. Não teria nada de novo, nenhuma surpresa. Seria um monólogo eterno e solitário. E isso nos leva à pergunta que move toda essa história. Como é que se cria algo que é genuinamente outro? Algo de verdade diferente, independente, com seu próprio potencial para o inesperado. A solução para esse problema não foi um ato de poder, de imposição. Foi um ato de retirada. Uma resposta radical, mas ao mesmo tempo muito elegante. Para a gente entender a profundidade dessa escolha, é importante ter clareza sobre esse conceito. Alteridade é a condição do que é distinto, do que é diferente. O objetivo não era criar uma cópia, um espelho, era criar um interlocutor de verdade, algo ou alguém que pudesse até mesmo surpreender o próprio Criador. E a decisão foi essa. Uma ideia profunda e bem contraintuitiva para uma consciência onipotente, né? Em vez de governar de forma explícita, a escolha foi recuar, se esconder à vista de todos, se tornando o próprio cenário em vez do ator principal. Tá, mas como uma vontade consciente se transforma na própria estrutura da realidade? A mecânica cósmica por trás disso é a chave de tudo. Essa é a mudança fundamental. É a passagem de um governante ativo que pode mudar de ideia a qualquer momento para as próprias regras do jogo. Regras imparciais e consistentes. A vontade se transforma, digamos, na gramática do universo. E aqui a gente vê exemplos bem concretos. A própria substância dessa consciência divina teria se tornado as leis fundamentais que a ciência descreve. A gravidade, a força nuclear, as constantes universais, elas não são decretos, são a própria essência do Criador, que agora se tornou lógica física. Só que essa escolha teve consequências imensas, claro, uma troca fundamental que redefiniu a natureza do Criador e do universo que ele libertou. A troca foi clara. A onipotência, que é o poder de intervir e mudar o curso das coisas, foi sacrificada pela onipresença, ou seja, a capacidade de estar em cada partícula, em cada evento, mas como uma testemunha silenciosa. Então, o novo papel é o de um observador. Ele sentiria o colapso de uma estrela não como uma tragédia que ele deveria evitar, mas como a consequência inevitável das leis que ele mesmo se tornou. Não existem mais milagres, entende? Só a consistência da física. E essa citação resume perfeitamente essa nova existência. Uma presença total, mas uma ausência completa de agência. O Criador está no mecanismo, não fora dele. Não há a quem pedir, nem a quem agradecer. O resultado dessa aposta cósmica, então, é um universo se desdobrando por conta própria sobre o olhar silencioso da sua origem agora oculta. Isso é fascinante. Em vez de buscar uma simetria perfeita, estéril, o Criador aceitou as pequenas irregularidades, as imperfeições. Ele percebeu que a verdadeira beleza e o potencial criativo não estavam na ordem absoluta, mas justamente na assimetria que daria origem às galáxias. E aí, o drama cósmico começa a se desenrolar, etapa por etapa. É um processo evolutivo, uma sequência de eventos que segue uma lógica a partir das regras iniciais, mas cujo resultado final não está escrito. É um teatro sem um diretor visível. O resultado imediato de uma camuflagem tão perfeita é o esquecimento. Para qualquer consciência que viesse a surgir nesse universo, o Criador ia parecer uma hipótese desnecessária,
diante da perfeição autossuficiente da física. E esse era exatamente o objetivo. E isso nos deixa com uma última pergunta, que é a grande reviravolta dessa história toda. Por que ser esquecido? Talvez o objetivo final desse autoexílio não fosse desaparecer para sempre, mas sim permitir que as criaturas do universo, através da ciência, da filosofia, da arte, o redescobrissem por conta própria. Não como um mestre, mas como a lógica silenciosa que sustenta absolutamente tudo.